Hoje eu vou trazer para você um estudo de caso. Se você ganha pelo menos 20 mil reais, mas a sua conta bancária não diz isso, né? Não diz que você condiz com essa realidade, fica aqui, porque eu vou te apresentar hoje um orçamento deficitário, um orçamento que vai ter problemas no mês que vem, vai fechar em 5 mil reais negativos, se a gente não fizer alguma coisa. Eu quero te apresentar quais são as estratégias e as reflexões que a gente tem em cima desse assunto. Então vamos lá, sem muitas delongas, eu já quero começar aqui com você. Olha só, eu vou apresentar para você o orçamento dessa família e tem muitos pontos aqui que talvez sejam parecidos com a sua vida pessoal. Outros pontos que talvez você não sejam parecidos, mas que você deve conseguir absorver e não fazer igual, tá? Eu acho que com tudo a gente consegue absorver alguma coisa. Então, vamos lá agora já para a prática. Olha só, eu tenho aqui um orçamento simplificado dessa família. Então, olha só, essa família ela tem gastos com aluguel e contas de R$ 8.200 por mês. Essa família tem gastos com transporte, parcela do carro de R$ 4.143. Essa família tem gastos com empréstimo consignado de R$ 2.000. Inclusive, isso daqui é um gasto com viagem. Isso aqui é um compromisso de parcela de cartão de crédito. E aqui tem muita coisa, tá? Tem gasto com casamento que foi feito, tem gasto com seguro, tem gasto com compras, tem de tudo dentro desses parcelamentos, que são R$ 5.000 de parcelas. Tem gasto aqui com dia a dia, né? Estilo de vida, mercado, alimentação, compras, de R$ 4.250. E tem gastos outros, né? Pets, lazer, assinaturas, enfim, que são R$ 750 aproximadamente. Isso aqui no total tá dando 24, quase 25 mil reais. Só tem um problema, a família ganha 20 por mês. A gente tem um déficit aqui de quase 5 mil reais de fechamento, tá? Existe uma grande diferença aqui que a gente já precisa começar a discutir, que é a diferença entre custo de vida e entre padrão de vida colocado, né? Custo de vida é uma coisa que você fala assim, bom, eu vou no mercado e nesse meu mercado eu gasto para uma família de 3 pessoas, marido, mulher e um filho, eu gasto algo em torno de 1.500 a 2.000 reais. Você fala, ok, né? É um gasto que depende muito de região para região, tá? Também, de repente você olha para isso e fala assim, nossa Guilherme, que absurdo. Tem gente que vai olhar para isso e vai falar, meu Deus, é muito pouco. Tudo bem, mas parece fazer sentido, né? Ok. Mas existem outros gastos que você mesmo está colocando dentro da sua vida financeira, né? E não é culpa de ninguém além de você. Por exemplo, você escolhe morar numa casa, seja um aluguel ou seja um financiamento, que custa mais ou menos do que você poderia. Essa família escolheu morar num aluguel que custa, aluguel mais as continhas ali, né, de R$ 8.200. Isso aqui representa uma parcela significativa do quanto eles ganham, tá? Isso aqui é uma escolha, é um padrão de vida colocado ali, né? O bom é que é um aluguel. Um aluguel ele pode ser modificado. Você pode ir embora do aluguel e você pode ir para um aluguel menor. Né? Um padrão de vida que é colocado, ninguém te impõe comprar um carro e esse carro ser um carro que a parcela custa R$ 4.143. Você pode comprar um carro que a parcela custa R$ 2.000. Mas a parcela desse carro custa R$ 4.143. Então, mais um padrão de vida dessa família que é implantado. Talvez você olhe para o seu estilo de vida agora e pergunte, quais são os padrões de vida que eu estou implantando para mim? E aí a gente começa a diferenciar custo de vida de custo de ego, né? Padrão de vida de ego, né? Para minha vida. Existe um outro custo aqui, que é o empréstimo consignado que foi feito para uma viagem. Aqui, então, a gente tem um custo que não é um empréstimo consignado para um problema de saúde, e aí, ok, precisei fazer porque uma cirurgia, né? Pode ser, então, ok, previstos acontecem, mas um empréstimo para fazer uma viagem. Opa,
mais um custo de padrão de vida implantado, colocado. Parcelas de cartão de crédito. Esse aqui é um que eu quero agora entrar mais em detalhes com você, tá? E aí deixa eu voltar para mim aqui de novo. As parcelas do seu cartão de crédito são algo como um jardim que, se você não cuidar, você vai começar a ter um jardim cheio de problemas, cheio de coisas que você não quer no seu jardim, cheio de pulga, né, pulgão, enfim. É bem difícil de cuidar de um cartão de crédito com pouca parcela. Porque é muito fácil, né? Você vai lá, custou R$1.000, você parcela em 10. R$1.000 é caro, 10 de 100 já não é tão caro assim, né? Então, a parcela de cartão de crédito é um problema para muita gente, para esse casal aqui, com certeza, também é. Você vê que eles têm R$5.400 só de parcelamento. Isso aqui representa muito da renda deles. É mais de 20%, quase 30% da renda em parcelamento de cartão de crédito. A parte boa é que o parcelamento da vida deles vai diminuindo, claro, como de todo mundo, mas em julho eles chegam a ter uma parcela de cartão de R$1.000. Então, até julho é alto, depois de julho é R$1.000. Qual que é o grande negócio? Dá para assumir que o parcelamento de uma família que gasta 5 mil vai ser zero depois de julho, né? Ou vai ser R$1.000 só em julho? É muito difícil de eu assumir isso, e é muito difícil de você assumir aí que você vai ter um parcelamento, se ele estiver alto, que ele vai ser zero a partir de um determinado momento. Porque isso é um hábito. Mas você pode, sim, ter essa mentalidade de evitar parcelamento a todo custo. Então você começa a construir um planejamento financeiro onde todas as suas compras elas passam a ser à vista. À vista é, se eu tenho dinheiro eu compro, se eu não tenho dinheiro eu não compro. Eu junto esse dinheiro primeiro, eu poupo esse dinheiro e aí eu compro. Eu posso comprar no cartão, não tem problema, porque eu compro no cartão, eu tenho ali a questão de ganhar alguns pontinhos, né, de ter o controle da fatura. Isso é importante, tá? A fatura é uma maneira de você fazer um controle do seu orçamento, porque se você define que dentro da sua fatura tem que ter uma despesa de R$5.000 por mês, por exemplo, você acompanha a sua fatura, é um controle. Então você pode gastar ali dentro da sua fatura, não tem problema, mas em uma vez. Não em 10, não em 5, não em 3, não em 2, em uma. Então, para essa família aqui em específico, existe aqui um combinado entre a gente que os parcelamentos até julho eles precisam ser cessados. Eles precisam não acontecer mais. A gente só faz novos parcelamentos a partir de julho com algumas regras. E aí a gente vai começar a discutir isso em julho. Mas até lá a gente não faz mais parcelamentos. A gente compra tudo em uma vez dentro do orçamento, se couber. A gente está numa fase aqui que a gente tem R$5.000 de despesa de orçamento negativo. Então medidas precisam ser tomadas. Mercado, alimentação e compras. Olha que curioso agora o que eu quero falar com vocês. Existe aqui um custo... E aqui, ó, essa parte da direita, eu deixei aqui o valor somado das despesas fixas e variáveis. A despesa fixa da família é de R$20.000, R$19.700, e a despesa variável é em torno de R$5.000. Então, de variável, não existe um gasto tão alto assim perto da renda, né? É uma despesa ok dentro da renda que eles têm. Isso acontece muito com muitas famílias. Como eu tenho uma despesa fixa, que é muito alta, eu não consigo gastar muito no meu variável. Talvez isso aconteça com você. É um financiamento alto, é uma parcela de carro alta, é uma dívida que eu pago que é muito alta. Quando você vê, o dinheiro já foi todo embora. O que sobra? Nada. Aí o final de semana fica chato, porque não tem dinheiro para sair para comer. A compra não dá para fazer uma compra de roupa legal. Aí você precisa parcelar, né? Aí você parcela mais, faz mais uma dívida fixa para conseguir comprar alguma coisa. E você vai entrando num ciclo de ter cada vez mais dívida fixa e cada vez menos dinheiro para gastar no seu variável ali no à vista. E é a bola de neve que todo mundo entra. Ganhando quanto? R$20.000 por mês. Não ganha 5. Não ganha R$6.000. Que fala, nossa, é uma situação que fica mais apertado ali, né? Realmente, então tem que podar. É 20. Mas quem escolheu estar nessa situação? Eu te pergunto.
A própria família. Eles escolheram todas as despesas deles ali. Eles escolheram as parcelas, eles escolheram o carro, eles escolheram o imóvel. Então, a situação ela foi desenhada pela própria família. Então, só tem um jeito de sair. 2, na verdade. O primeiro é: ou eu conserto as minhas despesas fixas e eu reduzo elas, mudando o meu estilo completo de vida, e isso às vezes é muito doloroso, porque despesa fixa é uma mudança de aluguel, e aí eu mudo de casa, tem despesa com transporte, com carreto, é uma coisa dolorosa de se fazer, a gente sabe. Ou eu mudo meu carro, e socialmente é difícil você reduzir o seu carro, porque você sai às vezes de um carro A para um carro B, e as pessoas, na verdade você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, né? Muitas vezes as pessoas olham e falam, ok, reduzi o carro, as pessoas olham para isso durante uma semana, depois elas falam, ok, eu preciso pensar em como é que eu vou pagar as minhas contas, né? É isso que acontece para todo mundo, mas a gente acha que as pessoas vão ficar pensando nisso o ano inteiro, né? Ok. Então, essas mudanças fixas são mais difíceis. As mudanças variáveis, né, do custo de vida, de reduzir um pouquinho do mercado, de reduzir um pouco a alimentação, de evitar uma compra, essas são mais fáceis de fazer, né? Porque você escolhe gastar. Você pode gastar, não sair para comer hoje ou não sair para comer, né? Te incomoda, mas você controla. Então, é mais fácil o variável. O problema é que, nesse caso da família, não tem muito o que fazer. Eles só podem mudar o fixo, né? E isso é uma decisão do tipo: ou você pula do bungee jump, né? Ali você já tá com o pé ali você já tá na beira do precipício para pular, ou você pula, ou você volta para trás, mas o bungee jump já tá amarrado, né? Não tem muito o que fazer, né? Se você voltar, você não vai ter muito para onde ir, porque a coisa já tá amarrada em você, né? Então, é uma situação meio que ou vai, entende? E talvez você esteja nisso também, reflita sobre esse assunto. Agora, a questão é: como que esse orçamento talvez deveria ser, né, para que a coisa ficasse mais redonda? Se eu vier aqui, acho que você consegue perceber que o déficit é de quase 5 mil, né? Se a gente só tirar as parcelas do cartão, que é o que deve acontecer mais ou menos em julho, a gente já consegue zerar esse déficit, né? O problema é que a gente não pode esperar até lá, né? Senão a gente vai consumindo o que tem de dinheiro investido, ou se não tivesse dinheiro investido, a gente usaria dívidas, né, para recuperar isso. Mas, graças a Deus, essa família tem um pouco de dinheiro investido, e aí a gente poderia usar esse capital, né? Mas não é a ideia. Então, só com isso a gente já conseguiria, ou se livra do carro, né? Coisas nesse sentido. Mas o ideal seria isso daqui, né? Esse orçamento seria o ideal para uma família. Por exemplo, a gente ter mais ou menos 50% da renda indo para despesas fixas. Então eu tenho 10 mil reais que vão para aluguel, para parcela, para contas e etc. 6 mil reais que vão para variáveis, então mercado, compra, lazer, alimentação. Hoje, se vocês repararem, a família gasta com variável 5 mil, não 6. É R$1.000 a menos do que eles, entre aspas, tá, deveriam estar gastando. Olha que curioso que é isso, né? Se eles organizarem bem o orçamento, eles podem gastar mais de variável, mais no final de semana, mais no lazer, né? Então, é interessante que um bom planejamento financeiro faz com que muitas vezes o dia a dia ele seja mais confortável do que achar que um planejamento financeiro vai podar completamente a família. É claro que as escolhas vão ter que ser refeitas. A casa que hoje é uma casa melhor vai ter que ser uma casa mais compacta, talvez, mas o dia a dia vai ficar mais confortável. Investimento, e aí sim, de investimento a gente vem para 20% da renda, pelo menos, que são R$4.000, tá? Então eu vou escrever aqui do lado, porque talvez não tenha ficado claro para você aqui, né? Então é 50%, 30%, 20%, tá? Esse orçamento é um orçamento, assim, ideal, né? Um orçamento perfeito. Mas isso aqui varia muito de família para família, né? Eu tenho família que, por exemplo, inverte isso daqui, tá? Vou escrever aqui do lado para 40, 20. Né? Então, gasta menos com fixo, mais com os variáveis, mas continua investindo o que precisa. Então,
o mais importante é que o investimento ele seja feito, mas que o fixo, o variável, vai depender. Tem gente que não tem carro, então não tem despesa com financiamento, não tem despesa com às vezes a compra desse carro, mas usa muito Uber, por exemplo, para se locomover. Então depende muito, tá? De família para família, mas a ideia é que o orçamento de 50, 30, 20 seja muito bem acessível para a maioria das pessoas. E a gente tem então 20 mil reais aqui da renda projetada. Eu acho que com o que a gente conversou aqui, deixa eu voltar. Você já conseguiu ter boas ideias, né, com relação à sua vida financeira e tudo mais. Agora, se você está muito perdido aí na sua vida financeira, você não conseguiu entender ainda muito bem para onde que está indo o seu dinheiro, se tem pouca parcela, se tem muita parcela, se você está conseguindo investir o que precisa ou não, a minha sugestão, entre em contato com a Ballast, tá? Ou eu, ou um planejador financeiro aqui da nossa equipe, vai conseguir ajudar você. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, e você pode fazer esse primeiro contato, e aí a gente vai entrar em contato com você depois. Também peço que você se inscreva aqui no meu canal, e para poder acompanhar os outros vídeos, deixa um like também se você puder, que me ajuda muito a chegar em mais pessoas que estão passando por essa fase, por essa situação. Tá bom? Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.